Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão, que é o canal meu que eu faço aqui meio de brincadeira para fazer reviews de filmes, principalmente de ficção científica, mas hoje eu vou fazer o review de Barbenheimer. É, exatamente, né? Esse meme que está circulando por aí, e eu fui ver os dois filmes, um atrás do outro, no dia da abertura, no dia da estreia deles, no dia 21 de julho. Vamos falar sobre isso. Eu sei, são dois filmes diferentes, mas eu vou explicar tudo para vocês. Então, esse canal eu geralmente faço review de séries de ficção científica, que é o tipo de filme que eu gosto mesmo, né? Mas eu decidi embarcar no meme e assistir os dois filmes no dia 21 e fiquei satisfeito, gostei de ambos os filmes, vou explicar para vocês o que é mais ou menos cada filme, a visão libertária de cada um deles, evidentemente, e ambos têm coisas interessantes aqui para a gente discutir, né? E sim, eu sei que são dois filmes diferentes, então como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar sobre o Barbenheimer, ou seja, por que tem esse negócio, né? Afinal, de onde é que tiraram essa coisa de Barbenheimer? São dois filmes diferentes, não tem nada a ver um com o outro, né? De onde é que surgiu isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou falar de cada filme de forma separada, tá? Vou falar primeiro do filme da Barbie, depois do filme do Oppenheimer, né? E se você não quer ver um deles ou quer pular direto, eu deixo todos os timestamps na descrição do vídeo, aí o YouTube tem os capítulos aqui, é só você ir pulando, eu também aviso quando eu vou dar spoiler, tá? Então, nos dois filmes eu vou fazer da mesma forma. Primeiro eu faço uma revisão sem spoiler, explicando mais ou menos cada filme como é que é, e aí depois eu aviso o spoiler, a partir daqui eu vou contar a história do filme. Daí eu falo mais sobre o filme e vou fazer isso em cada um dos filmes, tem todos os avisos de spoiler aí na parte de baixo, você pode prestar atenção para não tomar spoiler sem querer, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o que é esse fenômeno do Barbenheimer. Afinal, que diabo é isso de Barbenheimer, né? Bom, não tem lógica nenhuma no primeiro momento, são filmes totalmente diferentes e aconteceu de serem lançados no mesmo momento, talvez até numa briga, né? Existe por trás disso daí o fato de que o Christopher Nolan, que é o cara responsável pelo Oppenheimer, saiu brigado da Warner Bros. Depois do último filme dele. Então a impressão que dá pode ter sido isso, ele tinha marcado a estreia do Oppenheimer, que é um filme muito badalado, né? Um filme histórico, bem feito e coisa e tal, e aparentemente pode ter sido isso, pode não ter sido, a gente não sabe, a Warner Brothers colocou o lançamento da Barbie no mesmo dia para dar esse impacto, né? Porque são filmes que atraem públicos muito diferentes, né? Mas no final das contas o pessoal embarcou no meme e esse é o meme. São filmes extremamente diferentes. O filme da Barbie é um filme sobre uma boneca e a gente vai ver, tem todo, até engraçadinho o filme, tem uma mensagenzinha legal e coisa e tal, mas evidentemente é um filme mais despretensioso, um filme que você vai assistir ali, rir uma coisa aqui, outra coisa ali, engraçadinho, mas ninguém espera adquirir conhecimentos com o filme da Barbie, né? O filme do Oppenheimer, por outro lado, é um filme pesado, tem toda uma carga emocional, né? O cara é um herói e um vilão ao mesmo tempo, né? Um herói porque conseguiu desenvolver a bomba atômica que ninguém sabia, nem se era possível antes, né? Não se sabia se era possível a bomba atômica antes, e ele fez toda a parte física disso daí, juntou a equipe e fez as bombas atômicas. A parte ruim disso é que você sabe, a bomba atômica depois foi usada para matar um monte de gente. Até hoje a gente tem uma confusão danada com esse tipo de coisa por aí, né? Então, assim, é um cara que ficou meio um herói, coisa e tal, e depois ainda tem toda a parte da associação dele com o comunismo, enfim. É um filme pesado, não é um filme leve. Então você tem dois filmes que são, assim, quase que o extremo oposto do que você pode querer no cinema, né? E o que foi engraçado é isso, o pessoal abraçou o meme, tava cheio de gente fazendo o que eu fiz também aqui, eu peguei eu vi o contrário, tá? Eu vi primeiro o Oppenheimer, depois eu vi a Barbie. E justamente porque eu pensei, pô, o primeiro filme é um filme mais pesado e coisa e tal, são 3 horas de filme, cara, é muito filme mesmo. E depois a Barbie é mais levinha, é fácil de ver, eu já vou estar com o cérebro meio cansado, e realmente foi meio cansativo, quase 5 horas dentro do cinema, acaba sendo cansativo, mas foi legal, foi bacana, e tinha muita gente fazendo isso, muita gente foi assistir os dois filmes lá, chegou a ser engraçado esse tipo de coisa, né? E na internet virou os memes, tá cheio de meme aí na internet do Barbenheimer, com, né, desenhos de diversos tipos, justamente exaltando
dualidade, né? Então o meme é esse, é engraçado por isso, que são dois filmes totalmente diferentes, não tem nada a ver um filme com o outro, um é bobinho, de brincadeira, de criança, não é bem um filme de criança Barbie não, tá? Eu, sinceramente, a criança pode gostar porque tem a boneca e coisa e tal, tem aquelas coisas da boneca, mas a minha visão é que é muito mais um filme para quem brincou de boneca quando era criança, quem brincou com a Barbie quando era criança e hoje já é adulto. As piadas são muito mais para mulheres, né, que brincaram com Barbie quando eram pequenas, mas agora já são adultos, porque são piadas de adulto a maior parte delas, né? Mas de qualquer forma é um filme leve, é um filme brincalhão, né? Um filme que não é um filme pretensioso, né? O do Christopher Nolan é um filme pesado, é um filme histórico, enfim, eu vou falar sobre cada um dos filmes separadamente depois, mas o Barbenheimer surgiu disso, dessa distinção de dois extremos lançados no mesmo dia. Ambos os filmes inauguraram nos cinemas no dia 21 de julho de 2023, né? Aí o pessoal, lógico, começou a apontar algumas coisas nessa piadinha aqui, é Barbie. Meu produto foi primeiro lançado no Japão. Oppenheimer, né? Digamos, o produto do Oppenheimer também acabou sendo lançado no Japão. É uma piada meio macabra, mas infelizmente, né, o pessoal na internet já fez isso daí. E aí o que aconteceu? Quando começou esse negócio do meme na internet, o pessoal se tocou que isso podia ser uma boa para divulgar ambos os filmes, né? E daí, lá nos Estados Unidos, começou a ser... vários cinemas fizeram a chamada double feature, que você compra o ingresso e assiste os dois filmes juntos, né? Que foi mais ou menos o que eu fiz aqui, e muita gente fez, só que eu comprei 2 ingressos para 2 sessões, que dava para encaixar direitinho, né? Nesse caso aqui, realmente você não tem... O problema que eu tive, quando saí da primeira sala, eu tive que correr, porque já estava começando o filme na segunda sala, lá o filme da Barbie estava começando, então fica meio na correria quando você faz nesse arranjo, né? Nesse caso aqui, no Double Feature, você vai assistir os 2 filmes do início ao fim, depois o outro filme inteiro, então é mais tranquilo no final das contas. Fizeram isso e teve mais de 40 mil pessoas que compraram ingressos para essas sessões duplas lá nos Estados Unidos. No resto do mundo eles não têm informação. Aqui no Brasil eu não sei se eles chegaram a fazer esse tipo de coisa, né? Quem fez como eu fiz, né? De ir lá e ver os 2 filmes, mas lá nos Estados Unidos chegou a ter 40 mil pessoas que compraram ingresso para ver os 2 filmes na estreia no dia 21, né? Então acabou que era uma coisa que começou com um meme na internet, uma brincadeira na internet, acabou ajudando os filmes, né? E o pessoal embarcou mesmo, né? Você vê aqui a Greta Gerwig, que é a diretora do Barbie, e a Margot Robbie compraram ingressos para ver o Oppenheimer. Então elas foram lá e compraram ingressos para o Oppenheimer também, né? Eu não sei se o Christopher Nolan foi ver a Barbie, não, mas as duas foram ver o Oppenheimer, né? Ficou legal aqui o negócio. E também começou a ter muito merchandising, o pessoal vendendo camisa Barbenheimer e coisa e tal. Um monte de camisas que estão lançando aí com esse negócio. O Oppenheimer atribuem a ele uma fala que, na verdade, é de um livro hindu, né, sobre a reconstrução de mundos, o Bhagavad Gita, né, e que ele fala lá, não, agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos, né. Isso porque depois que ele inventou a bomba atômica, ele passou a vida inteira dele lutando depois para ter desarmamento atômico, né, para não ter mais bombas atômicas e coisa e tal. Então, né, ele falava esse tipo de coisa, e aí a brincadeira aqui, que esse quem é? Eu virei a morte, o destruidor dos mundos, enfim. E aparentemente a coisa deu certo no final das contas, porque ambos os filmes tiveram uma abertura muito boa de bilheteria, né? Como é esperado, o da Barbie teve uma bilheteria maior, foi um filme com um orçamento maior, e é um filme mais, como é que eu vou dizer, mais para massa, né? O Oppenheimer é aquele filme que você tem que conhecer, tem que gostar desse tipo de filme. É um filme tipo documentário, não é um filme de ação, tá? Ele é um filme mesmo, paradão, cheio de diálogo, cheio de descrição. Inclusive, eu vou fazer uma crítica do Oppenheimer, justamente que eu achei que tinha coisa ali que não precisava ter entrado na história. O cara começou a querer botar muita coisa, muita discussão. Enfim, mas é um filme muito mais pesado de qualquer forma. Então é esperado que não tenha tanta bilheteria, mas ambos foram muito bem na estreia. A Greta Gerwig, né, a Barbie, ficou em 4,2 mil salas de cinema no mundo todo, o Oppenheimer 3,6 mil salas,
já faturaram... Isso aqui foi número preliminar, tá? Isso aqui foi logo na estreia. Hoje já, todos eles, os dois já estão no lucro, o que é muito melhor do que a maior parte dos filmes que foi lançado esse ano. Aquele filme do Indiana Jones, por exemplo, flopou completamente, teve muito pouca gente, não se pagou o filme, um filme caríssimo, não foi pra frente. Então esses dois aqui já estão garantidos, já foi um sucesso. Talvez, em parte, devido a essa associação do Barbenheimer, né? Ou seja, muita gente que talvez fosse ver só um, acabou vendo o outro também e acabou ajudando as duas coisas e ficando uma coisa, uma bilheteria legal, né? Então, assim, realmente, deixa eu tirar minha cabeça aqui, que agora eu percebi que vocês não estão conseguindo ver os números por causa da minha cabeção aqui, né? Então, é isso daí. Foi um sucesso, os dois filmes estão indo muito bem. Mal começaram, né? Começou agora dia 21 de julho, então ainda está no cinema perto de você aí, se você quiser ver. Então, fica tranquilo, eu vou falar dos filmes aqui, mas eu vou primeiro falar uma parte sem spoiler, aí depois que eu vou falar dos spoilers e coisa e tal. Se você tem alguma dúvida, eu tirei uma foto minha para provar que eu estava no cinema vendo Barbie, né? Lógico, eu tive que tirar uma foto ali na encolha para não atrapalhar o resto do pessoal no cinema, não liguei o flash de propósito para não atrapalhar o cinema, só mostrando ali a parte da Barbie lá atrás, a parte que ela encontra a Barbie estranha, né, provei que eu fui ver a Barbie. Eu não preciso provar para vocês que eu fui ver o Oppenheimer, né? Eu vi o Oppenheimer primeiro, depois vi a Barbie aqui. E olha só, eu confesso para vocês que quando eu fui ver a Barbie, eu falei assim, quer saber, eu vou ver o iniciozinho aqui, se estiver muito chato eu vou embora, só vou fazer pela brincadeira de ver o filme. Mas até que o filme da Barbie é divertido, viu? Tinha um monte de piada engraçada ali. Outras nem tanto, né? Em termos de estrutura do filme não tinha, mas acabou que a curiosidade foi tanta, eu fiquei até o final do filme lá mesmo, né? Então é isso daí. Isso é o Barbenheimer. É só um meme da internet, mas não deixa de ser uma coisa curiosa esse fenômeno, né? Vamos falar então do primeiro filme da Barbie, né? Como eu faço sempre aqui nas minhas revisões, eu primeiro faço uma revisão à parte sem spoiler, então fica tranquilo, não vou dar spoiler. Vou falar sobre a ideia geral do o que tem de bom, o que não tem de bom, e aí depois eu vou fazer com spoiler, eu conto a história e vou falar sobre a parte libertária, a ideia libertária por trás do filme da Barbie, porque é lógico que tem, tudo tem visão libertária nesse mundo, não existe isso. Enfim, olha só, a primeira coisa que eu deixo claro é o seguinte, dá para uma criança ver esse filme e se divertir? Você tem uma filha que brinca com boneca da Barbie, coisa e tal, vai gostar, vai achar brincadeira, é legal, é divertido, o filme é todo animado como se fossem bonecas mesmo, né, bonecos e bonecas e coisa e tal. Então, assim, dá para a criança se divertir porque a criança vai gostar da referência com a boneca, mas a temática do filme é um pouco mais adulta, tá? É justamente um arco do herói ali de superação e coisa e tal, e tem uma mensagem bacana no final das contas sobre empoderamento feminino e também criticando o feminismo, tá? Tem uma crítica ao feminismo muito forte nesse filme. Eu vi muita gente destacando uma ceninha na internet, né, que a menina fala, não, que você é fascista e não sei o que lá, e coisa e tal, e o pessoal achando que aquilo ali diz que o filme é aquilo ali. Não, aquilo ali é uma cena que justamente critica o feminismo, né? Então, não é um filme super profundo, cheio de visões, mas é um filme legal, um filme bacaninha, com uma historinha legal, e, de novo, para adulto, tá? Assim, a criança vai se divertir também, e não tem nada que seja explícito para ser problemático para a criança, dá para levar a criança para ver o filme, mas, assim, a temática é adulta, e começa justamente com uma cena que imita 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Quando os macaquinhos acharam aquele monolito e aí começaram a quebrar as coisas e joga não sei se é um pedaço de osso, um pedaço de pau pro alto, né? E vira uma nave, coisa e tal. Da mesma forma mostra que a Barbie, quando chegou, né, as crianças brincavam com outras bonequinhas e coisa e tal, mas quando apareceu a Barbie, né, lá nos anos 1950, as crianças abandonaram as bonecas tudo e todo mundo começou a gostar da Barbie, foi um sucesso enorme, coisa e tal. E justamente porque foi uma boneca realista. Exatamente, você pode estar achando um absurdo isso, mas eu já vi outro dia na internet que a Barbie é impossível, que ela nem ficaria em pé se fosse um ser humano, e sim, mas se você comparar isso com as bonecas que haviam antes, não eram bonecas realistas, entendeu? Eram bonecas que não tinham preocupação de se fazer passar por uma pessoa de verdade, né? Enfim,
a Barbie era uma pessoa de verdade, embora, sim, claro, a gente sabe todas as críticas aí de ter um corpo ultra excepcional, que não seria nem viável do ponto de vista humano e coisa e tal. Ah, e uma outra curiosidade, essa daí foi inspirada, essa modelo que está aqui, foi inspirada justamente na primeira Barbie que foi lançada lá em 1950, né? Bom, aí entra na história, a história se passa ou começa na Barbilândia, que é um lugar lá onde as Barbies e os Kens vivem em harmonia e coisa e tal, um lugar muito bacana. Eu vou falar em mais detalhe depois, na parte mais à frente do filme, porque eu não posso dar spoiler agora. Mas aí, justamente, você tem um desenho, toda uma estética bem de casa de boneca mesmo, né? Aquela estética de casa de boneca, dá pra ver tudo com cor fechada aqui, os carrinhos são pequenininhos, a boneca fica pro lado de fora do carrinho, aquela coisa toda mesmo que é pra indicar uma vila de mentira, né? E aí lá dentro tudo é feliz, as diversas Barbies que tem lá, né? Todas fazendo festa e coisa e tal. E daí, toda noite tem festa lá na Barbilândia, né? O pessoal brincando e coisa e tal. E uma coisa que fica claro logo de cara, mas que é a mais pura verdade, é que o Ken é meio que né, assim, o resto da coisa, né? O cara é mais do que subalterno ali, ele é quase desnecessário, né? Mas vamos combinar, nas bonecas também era mais ou menos assim, o Ken era quase que um acessório da Barbie, tal como a bolsinha da Barbie, não sei o que lá da Barbie, tinha o Ken da Barbie ali, que era um acessório da Barbie, né? E no filme fala isso muito bacana, né? Tem, lógico, vários modelos de Barbie, de várias cores, pesos, alturas, tipos físicos, o Ken também tem vários tipos de Ken, mas isso é verdade, né? Parece que agora você já tem esse tipo de boneco em várias representações por aí, né? Eles tomaram muito cuidado com o vestuário, né? Os personagens vestiram roupas que haviam bonecos com essas roupas também lançados, né? Então a Barbie aqui com a Margot Robbins vestindo o mesmo vestidinho rosa aqui, né? O Ken com uma coisa, com a jaqueta jeans e coisa e tal. Enfim, seguiram muito, isso é legal, isso é uma coisa legal, eles foram muito cuidadosos em pegar cada detalhezinho da Barbie, do Ken, dos bonecos todos lá, né? E, lógico, muito merchandising, eles chegam a fazer de forma, assim, sarcástica, né? É tanto merchandising que eles fazem sarcasticamente. Tem uma hora que o Ken começa a jogar as roupas da Barbie, assim, aí a roupa aparece na tela, compre não sei o que lá, roupa, acessório da Barbie, não sei o que lá. Ou seja, eles chegam a fazer brincadeira com o próprio fato de que o filme é um merchandising só, né? Eu não sei não, cara, eu acho que a Mattel ganhou dinheiro com essa história, porque vai ter certamente uma volta da Barbie aí com isso daí. E tem algumas piadas que eu achei meio fraquinhas, a piada do Alan, por exemplo, né? Esse cara que ele interpreta o Alan, que parece que foi um boneco que foi criado em determinado tempo, mas aí depois que seria o amigo do Ken. Só que, pô, se o Ken já é um acessório pra Barbie, o Alan, então ninguém comprou esse troço. Aí só tem um Alan, né? Na brincadeira lá na Barbilândia, que todo mundo chama Ken, mas aí tem um Alan. Enfim, e botaram o Alan com a mesma roupinha que o Alan tinha lá no boneco que foi lançado, sabe-se lá quando que foi lançado esse boneco, né? Bom, o filme é muito legal, como eu falei, tem uma historinha bacana, uma história para adulto, um arco legalzinho da história, não vi lacração, ao contrário, tem uma mensagem muito válida de crítica ao feminismo exacerbado, né? É lógico, tem uma mensagem feminista também no filme, mas aquela crítica, aquele feminismo exacerbado, que acha que tudo não sei o que lá, coisa e tal. Enfim, então, muito bacana essa coisa. Eu achei que tinha musical demais, eu não sei se... eu não gosto muito, acho meio enfadonho os musicais lá que tinham, tem vários musicais no filme, mas no final das contas a coisa fecha bem, né? Margot Robbie, né? Vocês conhecem ela, atriz já famosíssima, muito talentosa, interpretou muito bem o personagem dela, realmente é uma graça, Margot. E agora, sem dúvida alguma, quem roubou a cena foi o Ken, né? O Ryan Gosling, né, que interpretou o Ken,
porque justamente ele quebrou a expectativa, né? O Ken nunca foi importante, né, para Barbie, né? É o que eu falo para vocês, nunca foi. Então, ele justamente uma parte da história é que o Ken se torna importante, né? Então acabou, até com os erros que ele comete, até com as besteiras que ele faz, acabou ficando engraçado essa parte do Ken no filme, né? América Ferreira interpreta a Glória e a Ariana Greenblatt interpreta a Sasha, que no filme é filha da Glória, e as duas são quem são... É porque, como você pode imaginar, tem a criança que brinca com a Barbie, né? Então essa aqui é mãe e filha que brincam com a Barbie, então faz parte da história aqui. Os outros personagens que tem também, o Will Ferrell interpreta o CEO da Mattel, e a Rhea Perlman, ela interpreta a Ruth Handler, que foi a mulher que criou a Barbie lá nos anos 50, né? E faz parte da história também, ela tá na história aqui também, né? Então, de atores é isso daí, e tem também, lógico, a diretora foi muito bem, sem dúvida alguma, no filme, conseguiu fazer um filme interessante para adulto, né? Até para eu, homem que nunca brinquei com Barbie quando pequeno, né? Eu achei interessante o filme, tem uma história legal, tem uma coisa cativante ali. Tem, lógico, um monte de piada, as piadas tem algumas que são realmente engraçadas, outras não encaixaram bem, mas no final das contas foi divertido o filme e a história tem uma história bacana aí pro final, né? Bom, o que eu podia contar sem dar spoiler, eu falei aqui. Então, agora, para falar sobre o filme como um todo e poder fazer a visão libertária da coisa, explicar porque que, na verdade, é uma crítica ao feminismo exacerbado, e é uma crítica que eu acho muito válida, porque é o que eu falo também. Às vezes o pessoal fala assim, não, que feminismo é uma porcaria. Não, o feminismo é importante pra caramba, pô. É lógico que a mulher tem que lutar por direitos iguais aos homens, é lógico que ainda tem muita coisa em termos de cultura, de convivência humana, que a mulher precisa ganhar seus lugares na sociedade humana, precisa haver essa evolução, né? Agora, eu acho que existe também um feminismo exacerbado, um feminismo exagerado, que justamente é o que critica o filme. Vamos ver essa ideia aqui. Se você não viu o filme ainda e não quer spoilers, então pode parar por aqui. Se você quer ver o Oppenheimer, eu vou botar é só ver aqui na tela de baixo onde começa a crítica do Oppenheimer. Aí de novo eu vou falar lá, vou começar o Oppenheimer sem spoilers, e mais adiante eu faço os spoilers lá do Oppenheimer, né? Então agora vai começar os spoilers da Barbie. Bom, como eu expliquei para vocês, o filme começa na Barbilândia, né? A Barbilândia é um lugar encantado em que moram todas as Barbies e todos os Kens e todos os brinquedos ali, e um monte de outros brinquedos também, e é o paraíso das bonecas, né? E aí já começa a contar esse paraíso das bonecas já com uma crítica muito legal, que é a seguinte, né? É como toda criança, toda menina que brinca de boneca gostaria que fosse. Por exemplo, as mulheres são a presidente da Barbilândia, é uma mulher, aí tem a Suprema Corte da Barbilândia, tem o Congresso da Barbilândia, só mulheres, só as mulheres que mandam, que fazem tudo, até na hora de fazer o trabalho braçal, de construir obra, coisa e tal, é tudo mulher que faz. E o Ken, no final das contas, não serve pra nada, só faz besteira, só fica arrumando confusão com os outros Ken, não consegue nadar, ele tem um desafio dele de conseguir entrar no mar, que ele não consegue entrar no mar, então ele tem medo do mar e coisa e tal. Enfim, toda noite é noite das meninas, né? Então tem festa das meninas lá na Barbilândia, toda noite tem a festa das meninas, né? Every night is girls' night. Então tem esse negócio todo assim, que é justamente uma visão exacerbada do feminismo, mas é também uma visão meio idílica da vida da criança quando nova, né? Em que o mundo é aquilo ali tudo perfeito, tudo funciona bem, tudo é uma brincadeira legal e coisa e tal. Porque você pode entender isso daqui até como a evolução da cabeça da criança, né? A menina, vocês sabem, quando começa a brincar de boneca e coisa e tal, tipicamente tem mais amigas meninas e organiza tudo entre as meninas, e geralmente os meninos estão meio que fora desse negócio, né? Os meninos não importam, o mundo é das mulheres ali, né? Das meninas ali naquele negócio, né? E, inclusive, como eu falei, né? Os Ken, na verdade, são quase um acessório da Barbie, eles não fazem nada, não servem pra nada, não moram em lugar nenhum, tem a casa da Barbie e tem a casa da Barbie. O Ken não tem casa. Onde é que o Ken dorme? Eu não sei, o Ken dorme, de dar um jeito lá de dormir. Então, mas é típico isso que você vê quando a criança tá brincando, quando a menina tá brincando com Barbie, é isso mesmo, né? E
tudo tá maravilhoso lá na Barbilândia, né? Inclusive a Barbie, lógico, quando ela sai o pezinho dela é nessa posição, né? E realmente é, se você olhar o pezinho da boneca, é nessa posição, né? Então tudo maravilhoso, tudo funcionando e coisa e tal. Só que de repente a Barbie começa a sentir umas coisas estranhas, né? Ela começa a sentir, primeiro que o pé dela fica plano. Aí as outras bonecas elas acham um horror, que meu Deus, como é que pode? Não, todos os pés têm que ficar em pezinho, né? Que é o padrão de beleza da mulher e coisa e tal, o pezinho ali em pé no salto e coisa e tal. Como é que pode? E depois também ela descobre celulite e descobre e começa a ter pensamentos negativos, vontade de se matar e não sei o que lá. Você vê como é que tem um tema pesado nessa história aqui, né? Mas enfim, aí, ou seja, ela percebe que tem alguma coisa errada, né? E, de novo, você pode começar a ver isso, a mesma coisa, com a vida da menina. Enquanto a criança está brincando de boneca e coisa e tal, tudo bem. Em algum momento da vida da mulher, ela começa a buscar namorado, a fazer coisa, a buscar alguma coisa fora do mundo de fantasia, né? Vira uma adolescente, né? E daí as coisas não são mais tão fáceis, as coisas já não funcionam tão bem, né? E daí a Barbie, então, ela vai numa procura para entender o que está acontecendo de errado com ela. Aí falam que ela tem que buscar a Barbie, como é que é o nome? É Barbie quebrada, Barbie maluca, Barbie estranha, isso. Ela tem que procurar a Barbie estranha, que a Barbie estranha vai saber o que é o problema, que a Barbie estranha tá cheia de problema também, que ela vai saber o que está acontecendo. E aí essa parte é engraçada, ela chega lá na Barbie estranha, que como você pode imaginar, é uma boneca toda quebrada, toda cheia de coisa e tal. E a Barbie estranha fala com ela que, olha só, qual que é o problema? O problema é que a menina que brinca com você está passando por dificuldades e você precisa entrar em contato com ela para explicar, para ajudar ela a passar por essas dificuldades que ela está vivendo, né? E então você precisa ir para o mundo real e encontrar essa menina, e daí você resolver o problema lá com ela, que aí você vai voltar ao normal, voltar a ser a boneca que você era antes, né? E aí tem uma cena que essa cena eu ri, eu confesso que eu ri muito, quando ela fala a imitação da cena do Morpheus, né? Em que ela vira e fala, você tem duas opções. Você pode vestir o salto alto e voltar ao mundo da Barbie, tudo de fantasia e sem saber a verdade, ou você pode usar um chinelo, eles falam a marca do chinelo ali, mas eu entendi que é um chinelo que o pessoal usa quando já está mais largado, já não está mais nem aí para as coisas, tipo o chinelo que eu uso hoje em dia. Então você pode vestir esse chinelo aqui, saber o chinelo da verdade e coisa e tal, e você vai saber toda a verdade e coisa e tal. E a Barbie, ela nem pisca. Não, eu quero salto alto. Quero saber a verdade, coisa nenhuma, não. Ou seja, é o que você espera de uma boneca, né? Você vê que ela tem a personalidade que você espera da boneca, né? Não quero saber de nada, não. Meu mundo é de brincadeira, eu não tô nem aí pra verdade, saber essas coisas. Eu quero salto alto. Aí a Barbie fala, não tem jeito, você tem que escolher a outra. Ah, mas por que você deu opção, então? Não tinha jeito e coisa e tal, né? Mas enfim, é engraçada essa cena, né? Aí ela decide, então, fazer isso, né? Pegar o Barbie móvel e ir lá no mundo real, descobrir o mundo real e encontrar a criança que brinca com ela. E quando ela está indo embora, os Kens estão discutindo um com o outro, como sempre, e um dos Kens desafia o outro Ken, que é justamente o Ken, digamos, principal, né? Aí você não teria coragem de ir lá ajudar, ele acaba indo também com ela, né? Mesmo morrendo de medo, sem coragem. Lembra, na Barbilândia, as mulheres que são corajosas, as mulheres que fazem as coisas, né? Os Ken não faz nada. Mas o Ken foi também nesse passeio, né? E a Barbie falou, tudo bem, então você pode ir também, coisa e tal, vamos junto lá tentar encontrar as crianças que brincam comigo e tentar resolver o problema, né? E daí eles chegam em Santa Mônica, né? E estão no mundo real, né? Com uma roupa super espalhafatosa, andando de patins, e aí, como você pode imaginar, tem muita gente brincando com eles e coisa e tal, vendo, né, eles são realmente a Barbie e o Ken, né, igualzinho, não sei o que lá. E é aqui que começa o choque dos dois, né, começa o choque, o Ken começa a perceber, começa a gostar da coisa, ele tava morrendo de medo, até que ele tava morrendo de medo, ele não queria ir nesse negócio, não. Né, o cara é medroso mesmo, mas ele começa a perceber que os homens estão no controle no mundo real, né. E a Barbie, por outro lado, fica assim, não, peraí, cadê as mulheres que a gente pode perguntar aqui para elas pegarem informações? Não tem
não tem policiais mulheres, não tem pessoal mulher, todo mundo homem aqui na coisa, né? Aí aquela crítica ao patriarcado, mas que, olha só, não deixa de ter uma validade quando você pensa justamente no crescimento da criança, né? Da menina, quando ela começa a entrar no mundo real, de fato, né? Você tem na maior parte das profissões, na maior parte das ocupações do mundo, são homens, né? Por mais que hoje em dia não seja mais verdade o que acontecia, sei lá, 50 anos atrás, que a mulher basicamente restava a ela ficar em casa e ter bebê, hoje em dia não é mais assim, as mulheres trabalham e coisa e tal, mas ainda a maior parte das posições são os homens, né? Então é muito interessante isso, porque a minha visão dessa coisa não é como uma crítica ao patriarcado e coisa e tal. Não, é a criança que estava no mundo de fantasia dela, que tudo que ela fazia ali, ela tinha controle sobre tudo e coisa e tal, e de repente ela chegou num mundo que agora ela tem que se adaptar à forma como o mundo existe, e não é bem assim, né? E o Ken, aí é outra coisa que é a parte engraçada, que o Ken se diverte, né? O Ken acha o máximo isso daqui, né? E, bom, eles primeiro acham que o problema é a roupa, que eles estão com uma roupa inadequada, aí eles decidem trocar de roupa, né, e como se não bastasse, aí pega a roupa mais inadequada ainda também, roupa totalmente extravagante, mas eles não sabem que tem que pagar, né. Então eles acabam presos e coisa e tal, enfim, tem um monte de piadinha com isso daqui, mas tudo isso que vai passando é só o Ken se divertindo pra caramba, o Ken vendo que os homens que estão comandando o mundo, que caramba, que fora no mundo real, esse negócio dos homens comandar que é muito bom e coisa e tal. E aí ele começa a falar do patriarcado, e fala, não, esse negócio de patriarcado é muito legal, muito bacana esse negócio de patriarcado, eu tenho que aprender como é que funciona isso. E a Barbie toda chateada porque ela quer achar a menina, que ela quer resolver o problema da menina lá que tá encontrando, né? Então o Ken, ele faz uma piada realmente bem, assim, caricata, né, da questão do patriarcado aqui, né? Enfim, em determinado momento eles se separam, né? A Barbie encontra a escola onde estuda a menina, ela tem uma visão da escola lá, da menina brincando com as coisas na escola, e daí ela vai na escola para encontrar a menina, e o Ken decide ir para um outro lado lá, fazer não sei o que lá, né? Enfim, e aí que vem aquela cena em que a Barbie encontra a menina que é a dona dela, né? A Sasha, né, que é essa menina aqui, é a típica adolescente, né? Então, já aquela menina que já tá na idade de que não brinca mais de boneca, já tá com as coleguinhas no colégio aqui, coisa e tal, e tem aquele negócio todo de tentar se posicionar, tentar se impor no mundo, né? Ou seja, de fato, ela tá passando por essa dificuldade do crescimento, né? E aqui ela meio que simboliza esse feminismo exacerbado, que muitas vezes é justamente uma reação das mulheres a essa dificuldade que elas encontram aí, né? Porque uma coisa que eu vejo, né, e isso é uma verdade, é verdade que é difícil para a mulher crescer no mercado de trabalho, fazer as coisas e coisa e tal, mas na verdade muitas das dificuldades que as mulheres apontam como sendo culpa do patriarcado, na verdade é culpa da vida, né? É difícil para todo mundo, é difícil para o homem também, não é fácil você ter uma carreira, você se impor, conseguir um negócio, conseguir um emprego, tudo isso é difícil, não só para a mulher, para o homem também, né? Enfim, mas aí ela faz uma crítica exacerbada, que é o trechinho que o pessoal criticou, falando, não, olha só que absurdo, porque aí ela fala que não, que você é um exemplo, que você estragou a vida de não sei quantas crianças, porque você é um exemplo irreal de boneca e não sei o que lá. E aí a Barbie tenta explicar, mas não, a gente, existem Barbies com todos os corpos, né? Mas eu sou mesmo a Barbie estereótipo, né? Eu sou a Barbie padrão e coisa e tal. E daí tem essa discussão, a menina chama ela de fascista e coisa e tal, e aí a Barbie fica toda chateada, porque ela queria ajudar a menina, ela queria ver o que está acontecendo, e na verdade a menina não quer nada com Barbie, né? Tá justamente na fase de querer se afastar desse tipo de brinquedo, né? E ela é sequestrada pela Mattel, né? O Will Ferrell faz o papel de CEO da Mattel, e eu esperava mais, tá? A participação dele é muito pequena no filme, não tem muita coisa. O Will Ferrell é um artista que eu adoro, ele faz muita coisa engraçada, não tem praticamente nada aqui. E a cena engraçada que tem é justamente que ela chega lá, ela chega na Mattel e eles falam que vão resolver o problema dela, que vão consertar ela, coisa e tal. Só que ela não acredita muito, ela fica com medo, eles falam para ela entrar numa caixa e coisa e tal. E ela fala, que curioso, aqui é uma fábrica de bonecas e todos vocês são homens, como é que
toda a diretoria que é homem, não tem nenhuma mulher comandando aqui, não é por isso que as coisas estão dando errado, não sei o que lá. Aí ela, desconfiada do pessoal, ela foge dali, né? E ela foge, sai correndo e coisa e tal. Em determinado momento, ela está na saída do prédio, ela encontra a mãe da menininha, né? A Glória, que é a mãe da Sasha. E aí que a gente fica sabendo que o problema é a mãe da Sasha. Ou seja, a Sasha, ela abandonou as bonecas, né? Deixou de brincar de boneca. E a mãe estava com saudade de boneca, estava passando por muita dificuldade na vida, não conseguia crescer. Justamente ela é uma secretária lá na Mattel e coisa e tal. E, ou seja, ela achou, a Barbie achou que ela foi lá para resolver o problema da filha, mas na verdade quem estava tendo problema era a mãe, né? Então essa é a reviravolta que tem da parada ali. A mãe que está realmente tendo dificuldade, que está desanimada com o mundo, que está sendo oprimida pelo patriarcado e coisa e tal. E aqui tem, acho que uma imagem aqui a filha jogou fora todas as bonecas, aí a mãe pegou a boneca da Barbie e começou a brincar com a boneca da Barbie para tentar, né, extravasar as ideias dela. E ela começou a ter ideias de fazer uma Barbie com celulite, uma Barbie com pé normal, um Barbie usando sandália, não sei o que lá. Então tudo aquilo que a Barbie estava sentindo lá na Barbilândia era por conta dela, né, que tentando entender o mundo, né. E bom, aí a Barbie fala, ah não, vamos lá conhecer a Barbilândia que vocês vão se amarrar, a Barbilândia é ótimo e coisa e tal, tudo funciona muito bem e coisa e tal, as mulheres que mandam em tudo lá, vão lá para a Barbilândia, né? E, de fato, elas pegam, né, vão as três, né, a mãe, a filha e a Barbie, voltam para a Barbilândia. Só que nesse meio tempo, você lembra que o Ken, ele saiu de perto, né? E o Ken tá se divertindo no mundo real, achando ótimo esse negócio de patriarcado e coisa e tal, né? E aí ele chega a pegar os livros na biblioteca, né? Tudo quanto é livro sobre patriarcado ele pega na biblioteca para aprender como é que faz o patriarcado, né? Porque ele quer fazer um patriarcado no final das contas, né? Então, essa parte é muito engraçada, porque, é lógico, é uma caricatura da coisa, né? Encarar o patriarcado como uma coisa que é uma crítica ao feminismo, não deixa de ser uma crítica ao feminismo isso, né? Porque o pessoal trata o patriarcado como se fosse uma coisa que está agindo para impedir as mulheres, quando na verdade não é uma coisa assim, né? É um fator cultural, né? Uma dificuldade que tem, e que muitas das dificuldades que as mulheres encontram não tem nem a ver com o fato de serem mulheres, são dificuldades naturais da vida, né? Mas de qualquer forma, o Ken pega os livros do patriarcado lá e aí ele voltou antes para Barbilândia e ele implementou o patriarcado na Barbilândia. Ele chegou na Barbilândia e implementou o patriarcado. Aí quando a Barbie chega com a menina, né, a mãe e a menina, coisa e tal, agora é o Ken que manda na Barbilândia, né? É a Kenlândia agora, né? E aí é engraçado essa parte, porque as outras Barbies parece que gostam dessa história de patriarcado. Elas começam a servir cerveja pro Ken e coisa e tal, e pros homens, e elas se amarram nesse tipo de coisa, né? E daí você vê também esse outro dilema, porque de certa forma não deixa de ser uma confissão, né, ou uma fala de que, olha só, esse papel de subordinada ao homem não é um papel tão estranho para a mulher. Olha só, eu não acho que a mulher deva ser subordinada ao homem ou deva aceitar ordem de homem, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é uma opção válida para a mulher também ficar em casa e coisa e tal. E o filme mostra isso. As mulheres se acomodam muito rapidamente, as Barbies se acomodam muito rapidamente em serem subservientes aos Ken lá na Barbilândia, né? E a Barbie fica apavorada. Não pode, que negócio é esse? Tem que voltar a ser o que era antes, né? E aí elas estabelecem um plano de sequestrar as mulheres e fazer a lavagem cerebral nelas. O que é a lavagem cerebral? É falar as dificuldades que as mulheres têm e coisa e tal, como que é difícil para a mulher ter todo o esforço para crescer e coisa e tal. E, ao mesmo tempo, as meninas, né, tanto a filha quanto a mãe, mostrando as dificuldades que elas passam e como as bonecas ajudam elas a superar essas dificuldades. Então, no final das contas, esse que é o segredo da coisa, né? As mulheres voltam a ser, as Barbies voltam a ser poderosas, e aí os Ken são tudo uma cambada de idiota do mesmo jeito, o tal do patriarcado não quer dizer nada no final das contas.
Então elas vão sequestrando cada mulher que tinha lá, que era uma Barbie poderosíssima, aí virou subserviente ao Ken, aí elas sequestram e trazem para o feminismo de novo e coisa e tal. E aí no final volta tudo a ser o que era antes, né? Volta a ter, né, as festas lá da Barbie, coisa e tal, só que agora elas deixam quem participar um pouquinho da festa, traz o negócio, tem alguma melhoria, né? Eles fazem umas brincadeiras assim do tipo, ah não, a gente não vai botar um homem na Suprema Corte, né? Mas a gente bota num cargo de juiz subsidiário, em alguma corte subsidiária, a gente bota um homem ali, coisa e tal. Mas enfim, essa é o arco da coisa, né? Eles começam com as dificuldades naturais do crescimento da menina. Então você tem vários arcos, na verdade. Tem esse arco do crescimento da menina, você tem o arco do Ken, que de certa forma acontece com os homens também, né? Os homens são muito maltratados no início da vida. Eu não sei se as mulheres estão cientes disso, né? Talvez seja muito mais difícil o início de vida do homem do que da mulher, na verdade. Mas à medida que o homem vai passando o tempo, ele acaba ficando mais fácil as coisas para ele, é verdade. E talvez seja esse o arco do Ken, né? Ele fica tudo fácil, coisa e tal, mas no final das contas ele percebe que também não é uma vida adequada aquilo ali, também não é legal, o importante é estar dividindo com as mulheres, né? No final, volta a ser tudo que era antes, só com um pouquinho mais de participação dos homens agora, ou seja, o que eles estão dizendo, né? Da mesma forma que as mulheres do lado de fora estão começando a ter uma participação maior na sociedade, agora na Barbilândia também, agora os homens começam a ter uma participação maior, né? Apesar de que, com esse filme, como eu falei para vocês, o Ken arrebentou, né? Justamente pela expectativa, ninguém esperava nada do Ken, né? Enfim, e o final termina com ela falando com a Ruth Handel, né? Que é a mulher que fez a Barbie. Porque lembra que ela reclamou que lá na diretoria da Mattel só tinha homem, não sei o que lá, e aí ela achando que é absurdo, como é que no mundo real só tem homem, e quem fez as bonecas todas foram homens? Aí a Ruth fala, não, meu amigo. Ok, tem um monte de homem hoje na diretoria lá, mas quem fez a Barbie fui a mulher, né? Aqui é a foto dela quando era viva, né? Ela não é mais viva, né? E ela foi interpretada por essa senhora aqui no filme. Aí ela fala pra Barbie, não sei o que lá, mas as mulheres estão por trás aí, as coisas acontecem. No final das contas é esforço conjunto de todo mundo, de homens e mulheres. A gente tem que todo mundo dar um jeito de acomodar, entender a dificuldade das outras pessoas e buscar um caminho melhor, né? E é o que eu falo, do ponto de vista libertário, é muito bacana a coisa, porque você vê justamente a reação da Barbie à questão da agressão da propriedade privada, quando quem chega lá dizendo, não, agora é meu. O que agora é meu? Que negócio é esse? Não é o patriarcado que determina a propriedade. Quem chega primeiro e usa é que é o dono da coisa. Então a Barbie fica chateada com muita razão nesse aspecto, né? Outra coisa também é o direito, lógico, de lutar por posições melhores e coisa e tal. É o que eu falo sempre. Eu acho errado governo obrigar empresas a botar mulheres em cargos de determinado tipo, ou fazer determinadas cotas e coisa e tal. Eu falo isso não porque eu acho que mulheres não devem participar de empresas ou coisa. Não, ao contrário, eu acho que devem. Eu acho que o problema é que justamente o governo forçando esse tipo de coisa, você acaba gerando preconceito dentro das empresas, você acaba gerando mais problemas do que se não fizer nada. Deixa naturalmente, o importante é justamente a conscientização, é a argumentação, é falar, é explicar, é deixar claro que as mulheres, elas têm tanta capacidade quanto os homens, até mais em muitas coisas, e é natural que à medida que o tempo for passando, elas vão conquistando espaços de comando nas empresas, né, que o tal do patriarcado vai sumindo, né? E se você reparar, é isso que resolve no final do filme. É justamente a argumentação. Não foi nenhum governo fazendo uma lei obrigando as Barbies a dividirem com os Kens e não sei o que lá, e ter cota disso. Não teve governo nenhum aqui. O que resolveu o problema? O que resolveu foi a argumentação. Então esse é o ponto de vista libertário da Barbie. Achei legal o filme, gostei. Não vi lacração não. E vou te falar um negócio. Em relação ao Oppenheimer, é aquele negócio, eu esperava muito do Oppenheimer. Eu não esperava nada da Barbie. Então a Barbie me surpreendeu positivamente. Eu acabei gostando muito do filme justamente porque foi uma grata surpresa, né? Bom, e aí chegamos no Oppenheimer, né? Lembrando que lá no cinema eu fiz o contrário. Eu primeiro vi o Oppenheimer e depois eu vi a Barbie, né? Mas aqui eu estou fazendo a revisão ao contrário para seguir o meme Barbenheimer, né? E lembrando uma coisa importante, eu agora então vou fazer uma primeira visão do filme Oppenheimer sem spoilers. Em determinado momento eu vou avisar que tem spoiler, e aí vai até o final do nosso vídeo, né? E como eu disse para vocês, eu tenho um problema com Oppenheimer, porque o Oppenheimer eu esperava mais. Eu achei o filme
meio maçante, algumas partes que simplesmente não me interessaram, ficou lento, ficou muito enfoque em discussão de comitê e não sei o que lá. Eu confesso pra vocês, é um bom filme, gostei, é bacana, mas dizer que é um filmaço, assim, caramba, que legal e coisa e tal, não vou dizer isso não, tá? Falar sobre spoiler no filme do Oppenheimer é meio estranho, porque no final das contas, a história é conhecida, né? É igual dizer que no Titanic que o navio afunda no final. Todo mundo sabe o que aconteceu no caso do Oppenheimer, e se você não sabe, a história tá aí, é só procurar na internet, você descobre. O cara era um físico brilhante, então o filme começa com ele lá na Inglaterra ele fazia física prática, experimentos práticos de física, e ele não se deu bem com física prática. Aí ele conhece um outro físico famoso, o Niels Bohr, e o Niels Bohr fala com ele, não, vai para a Alemanha, vai estudar física teórica, o seu caminho é física teórica, realmente você não é bom na prática, né? Na física prática, então ele vai para a Alemanha, coisa e tal, e estuda lá na Alemanha. Esse daqui é justamente a cena que diz que é uma história real, né? Que ele envenenou a maçã do professor dele, né? Ele botou veneno na maçã do professor dele, que como ele era muito ruim em física prática, o professor brigava muito com ele ficou puto, botou veneno na maçã do professor. Diz que existe essa história realmente, né? Mas aí ele acabou indo lá para a Alemanha, e lá ele se deu muito bem, né? Então foi estudar na Alemanha, e lembra, naquela época, início do século XX, os Estados Unidos ainda era visto como uma sociedade meio retrógrada, meio agricultural, meio de roça mesmo, né? Essa coisa toda de física, de matemática, de ciência de ponta, hoje em dia os Estados Unidos é conhecido por tudo isso, mas na época não era assim. Na época, a Europa ainda era o principal lugar para se estudar esse tipo de coisa. O Oppenheimer é nascido no Novo México, né? Ele é nascido nos Estados Unidos. Então ele justamente faz esse caminho, ele volta para os Estados Unidos para trazer a física, né, para tentar implementar a física nos Estados Unidos, né? E aí, de fato, ele volta ainda antes da Segunda Grande Guerra, né? Volta anos 1920, mais ou menos. Então ele começa a dar aula lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Então ele que traz essa parte toda de física mais avançada lá para os Estados Unidos, né? E aí, quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele também acaba tendo muito contato com o Partido Comunista Americano, que na época era muito forte. O pessoal não sabe, mas o comunismo hoje em dia é visto como uma coisa totalmente errada. Mas naquela época, 1920, coisa e tal, muita gente achava que o comunismo era a resposta mesmo, acreditava naquelas lorotas do Marx e coisa e tal. O Mises já tinha escrito o paper dele sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, mas em muitos lugares do mundo era visto como uma coisa alternativa, legal, bacana e coisa e tal. E, inclusive, como os soviéticos sempre foram muito bons em propaganda, aparecia para o resto do mundo que estava tudo maravilhoso lá, que estava tudo funcionando, que o comunismo funcionava, que era uma maravilha. A essa altura aqui, quando ele estava em Berkeley, foi em 1936 que ele chegou em Berkeley, né? Então, já houve as fomes lá na Ucrânia, já tinha havido Holodomor, mas o pessoal não ficava sabendo disso, né? Ficava tudo dentro lá da União Soviética. O que transparecia para o resto do mundo é que era tudo uma maravilha e coisa e tal. Então ele, dentro da Universidade de Berkeley, tomou contato com o Partido Comunista, o irmão dele era do Partido Comunista Americano, e aí ele ia em festas, encontrava o pessoal, e essa moça aqui também era do Partido Comunista, Jean Tatlock. É uma menina comunista do Partido Comunista Americano que ele encontra com ela, e aí tem um caso com ela, coisa e tal. Aí depois ele conhece uma outra moça chamada Catherine Kitt, que também era do Partido Comunista, só que ela saiu do Partido Comunista, ela não era mais. Ela participou durante um tempo, mas depois acabou desistindo e saindo. Ela já era divorciada 2 vezes, aí conheceu o Oppenheimer, e eles se apaixonaram e coisa e tal, acabaram se casando. Ele casou com essa segunda moça, que também foi durante parte da vida dela do Partido Comunista. O Oppenheimer nunca entrou no partido. O irmão dele era do partido, ele tinha muitos amigos no partido, ele ia em festas, em discussões do partido, mas ele mesmo nunca entrou para o partido, né? A impressão que dá, posso estar errado, mas o cara gostava de comer mulher, né? E sabe como é que é, né? Nós, para comer mulher, a gente fala qualquer coisa, né? Eu sou comunista, isso daí, Marx, isso, revolução do proletariado, né? Sabe como é que é, né? O pessoal não tem problema com isso não, fala qualquer coisa.
daí ele vai justamente criar o Projeto Manhattan, né? Vai ser chamado pelo governo americano para criar o Projeto Manhattan. Isso não é spoiler, né? Porque todo mundo sabe que é isso é história. Eu vou, depois, quando eu fazer a parte sem spoiler, eu vou entrar em muito mais detalhes sobre essas coisas todas aqui, tá? E daí, em determinado momento, ele faz as bombas atômicas, né? Faz o teste lá no Novo México, cria a cidade de Los Alamos, né? Lá no Novo México e coisa e tal, vira muito aclamado por ter conseguido fazer a bomba atômica, porque, veja, até aquele momento ninguém sabia nem se era possível de fato fazer uma bomba atômica. Os alemães, os nazistas, tentaram fazer bomba atômica por muito tempo e erraram, e não conseguiram. Os soviéticos tentaram durante muito tempo e não conseguiram também. Então, muita gente achava... Os ingleses, a Inglaterra tentou fazer a bomba, tinha um grande programa de bomba atômica lá na Inglaterra que nunca deu resultado. Os Estados Unidos conseguiram, né? Então foi realmente um feito que ele fez ali, foi uma aposta enorme, né? Um investimento enorme do governo americano, e aí conseguiram fazer a coisa. E aí acabou a guerra, porque os americanos jogaram as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, e daí teve o final da guerra, e ele ficou uma personalidade muito conhecida na época, coisa e tal. Saiu na capa da Time Magazine, né? Essa aqui é a capa original da Time Magazine, com a imagem do Oppenheimer, né? Ele virou um ídolo americano e coisa e tal. Só que ele, já na época do projeto, ele já estava tentando convencer o governo americano a controlar a arma. Não é para fazer também entrar em corrida armamentista, porque isso vai virar um inferno e coisa e tal, né? E essa primeira parte do filme é ótima, muito bacana, só que tem uma parte depois do filme que começa um monte de reunião de comitê, porque, tudo bem, eu entendo que você tem que fazer a parte de justamente do problema que ele tinha, primeiro com o Partido Comunista Soviético, né, com o partido com os comunistas, e depois também toda a questão do meio que arrependimento dele, porque, né, no que ele fez a bomba, ele imediatamente viu que agora não tinha como sair disso mais, que ia ter uma corrida armamentista e coisa e tal. Mas ficou muito maçante essa parte, tá? Eu achei que ficou muito lento isso daqui. Outra coisa que é importante avisar vocês. Eu tô falando a coisa que historicamente como aconteceu para ficar mais fácil de você entender. No filme é tudo ida e vinda. Ele começa no final, no último comitê, contando a história do início, aí volta para o início, depois vai para frente de novo, volta para trás. Eu também achei meio confuso esse tipo de coisa. Não foi uma narrativa linear disso daí. Pode ser interessante, eu acho que é uma decisão do diretor, evidentemente, né? Mas é o que eu falei para vocês, ficou confuso para mim, né? E no final ele tem uma audiência interna lá do governo americano em que ele perde a credencial o direito dele de trabalhar com o governo, né? A credencial de clearance, de segurança do governo americano. Na época ele era o chefe da comissão, ou era um dos principais consultores da Comissão Atômica Americana. Ele acabou perdendo essa credencial. E você pode falar assim, poxa, perder credencial, fizeram um caso em cima disso, né? Mas na verdade o que aconteceu é que isso ficou público, tá? O público acompanhava esse negócio, ficou muito feio para ele, porque nessa investigação da perda de credencial, evisceraram todas essas coisas da ligação dele com os comunistas e coisa e tal, que o irmão dele era comunista, que a namorada dele era comunista, e não sei o que lá, e a esposa dele era comunista, e, enfim, isso tudo acabou saindo na imprensa, né? Então... Ele, que era um herói, quando chegou mais adiante, ele teve uma outra capa da Time, em que o pessoal colocava que, olha só, além da lealdade, ele não conseguiu atender os requisitos de segurança, então ele foi afastado do programa americano de energia atômica, né, foi afastado de tudo. Ele continuou dando aula na universidade deles lá, na Universidade de Berkeley, mas ele não estava mais envolvido com o governo e coisa e tal, e foi meio que uma queda em desgraça dele. Então ele teve duas revistas da Time, uma que ele virou um superstar e a outra que ele caiu em desgraça por ligação com os comunistas, justamente na época do chamado macartismo lá nos americanos, né, nos Estados Unidos, que é quando começou a Guerra Fria, né, começou essa disputa entre os americanos e os soviéticos, e aí você ser comunista passou a ser um palavrão lá nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente sabe que com muita justiça, porque realmente o comunismo não serve para nada, mas naquela época eles ainda colocam isso como se fosse uma coisa meio injusta e coisa e tal, dele ser acusado dessas coisas todas.
Eu vou ter que falar isso mais na parte com spoiler, porque eu vou ter que entrar no que foi discutido dessa história toda, né? Os atores muito bons, todos eles. O Cillian Murphy, que interpreta o Oppenheimer, faz o papel muito bacana, consegue transmitir a seriedade da coisa, o dilema do cara, né? Ele comemorando, mas ao mesmo tempo ele preocupado, sabendo que aquilo ali ia causar um problema enorme no mundo, né? Isso aqui é a foto, essas fotos aqui em preto e branco são da pessoa original, né? Do Oppenheimer de verdade, né? Dá para ver que tem realmente mesmo uma semelhança física até bem impressionante, né? No caso da Kitty, que é a esposa dele, a esposa oficial, a semelhança não é tão grande assim, mas e também aqui tem a amante dele, que era lá do Partido Comunista também, a Jean Tatlock, que ele conheceu, na verdade, antes da esposa dele, mas que continuou. Depois ele casou com a mulher, teve filhos com a mulher e continuou com o caso com essa daqui também. Outra pessoa que é muito importante é o irmão dele, que é o Frank Oppenheimer. Todo esse pessoal aqui é o núcleo comunista da parada, né? Um monte de comunista na vida do cara. Mas é aquele negócio, né? Ele próprio não era, ele não entrou no partido, né? Ele até ia em festa e coisa e tal, mas ele não até acreditava em alguma coisa, achava que algum ponto ou outro era interessante, mas ele nunca vestiu a camisa do comunismo, né? E a gente vai falar mais sobre isso na parte com spoiler, né? Além disso, tem outras duas figuras que são muito importantes aqui da coisa. O primeiro é o Lewis Strauss, que é interpretado pelo Robert Downey Jr. O Lewis Strauss era o cara que organizou os cientistas que iam participar do Projeto Manhattan, né? Então ele que recrutou o próprio Oppenheimer, primeiro para vir para Berkeley e depois para entrar nesse projeto também, e mais adiante ele continuou na carreira burocrata do governo, né, como um burocrata, e também outra figura muito importante foi interpretada pelo Matt Damon, e o Leslie Groves, que é interpretado pelo Matt Damon, que era o general lá, o comandante militar da coisa toda, né. Então é importante notar isso, né, aquele laboratório todo de Los Alamos lá e coisa e tal, ele era, o Oppenheimer, ele comandava a parte física, a parte técnica da coisa, né? Quem comandava a parte logística, o resto todo da cidade, a segurança e coisa e tal, era o general Leslie Groves, né? E lógico, tinha várias... Era do exército aquilo ali, era tudo operação militar aquilo dali, né? E bom, o filme é do Christopher Nolan, um cineasta que dispensa apresentações aí, muito bacana a visão dele da coisa, né? E, enfim, o que dava para falar sem spoiler é o que eu falei até aqui. Então agora, para entender um pouco mais, se você não viu o filme e não quer ver os spoilers, é aquilo que eu vou falar para você. Olha só, o filme ele segue bem a verdade que aconteceu dos fatos, tá? Então se você ler a Wikipédia do negócio, você já vai ter os spoilers todo que eu vou falar aqui. Mas de qualquer forma, se você prefere ver o filme, quer ter os segredos lá, recomendo que você vá, depois volta aqui para assistir o final desse vídeo. E é o que eu falei para vocês, gostei do filme? Gostei, é bom o filme, vale a pena, não estou dizendo que não dá para ver não. Meu ponto só é esse, é um filme que se estendeu demais em algumas partes de burocracia, de briga burocrática, de não, vamos fazer essa estratégia de botar tal pessoa em tal posição para sacanear fulano e coisa e tal. Uma coisa que, assim, não dá um interesse tão grande no final, pelo menos não me transmitiu esse interesse tão grande, né? E outra coisa que eu acho que eles falharam em mostrar foi a importância dele ter perdido a credencial de acesso ao governo, né? Ficou um negócio meio assim, então quer dizer que teve essa coisa toda para no final ele perder a credencial, perder o crachá dele. Mas não foi muito mais do que isso, entendeu? Eu achei que faltou eles botarem isso no filme. Foi muito mais do que isso no dia lá. Isso saiu na imprensa, as pessoas falaram, discutiram esse assunto. Ele ficou sendo acusado de ser comunista naquela época, era uma coisa que depunha contra a pessoa, né? Então, hoje em dia também depõe contra a pessoa, né? Mas então, é isso daí. Eu gostei do filme, mas não achei essa coisa maravilhosa toda não, tá? Então, de forma incrível, o Oppenheimer, que eu estava com super expectativa, eu me frustrei, e o filme da Barbie, que eu tinha zero expectativa, achava que ia ser uma merda, acabei achando legal, acabei achando interessante o filme, né? Bom, vamos então agora para a parte com spoilers. Então, como eu falei, ele começa estudando na Europa, lá em Harvard, né? Ele sempre foi um aluno muito brilhante, nasceu no Novo México, nasceu ali naquela região mesmo de Los Alamos, a família dele tem um rancho grande ali,
Então, ele é de origem judia, e aí, mas desde muito cedo foi muito inteligente, coisa e tal, um rapaz novo, foi estudar em Harvard, que era, na época, o top do top de universidades, né? Ainda é hoje em dia, né? Mas hoje em dia nos Estados Unidos você já tem universidades boas nesse sentido, né? Lá nos anos 1920 ele foi lá para Harvard. Mas como eu expliquei para vocês, ele não se deu bem com a física experimental. E aí tem o episódio que ele tentou envenenar o professor dele, acabou não envenenando, acabou tirando a maçã ele mesmo, falando que estava envenenada e pedindo para o professor não comer e coisa e tal. Na verdade o professor dele é esse cara aqui atrás, e esse aqui é o Niels Bohr, né, que era um outro físico conhecido, que foi o cara que falou para ele, olha só, realmente física prática não é o seu negócio, vai lá para a Alemanha, que lá na Alemanha você vai aprender física teórica. Isso tudo aqui a gente está falando em 1920, 1926 mais ou menos, ou seja, antes da Segunda Grande Guerra, né? Então a Alemanha era país amigo, ele foi lá, inclusive ele com ascendência judia, né? Foi lá para a Alemanha, estudou lá e realmente aprendeu com vários grandes físicos a parte teórica da física, né? E aí depois que ele se formou, que ele teve o PhD dele, coisa e tal, ele voltou para os Estados Unidos justamente querendo criar essa coisa de física mais avançada nos Estados Unidos. Então foi lá para Berkeley, inclusive foi o Lewis Strauss que trouxe ele lá para Berkeley, que já trabalhava ali na região, e aí ele se instalou lá, começou a dar aula em Berkeley, coisa e tal, começou a ter o contato com o pessoal, né? E nessa época também é que o pessoal começou a trabalhar a energia atômica como algo que pudesse ter um uso prático, né? Porque você lembra, a radioatividade até aquele momento era o que tinha sido aprendido pela Marie Curie, né? Que era quase uma curiosidade, né? Você sabia que emitia partículas, que podia até causar doenças e coisa e tal, sabia um monte de coisa, mas ninguém sabia se dava para fazer alguma coisa, se dava para extrair energia direto daquilo ali, né? E aí, em determinado momento, eles descobriram que teve um cientista alemão que conseguiu uma reação em cadeia sustentável, né? O que é reação em cadeia? Quando um átomo, um átomo radioativo, ele expele prótons, expele nêutrons, e esses nêutrons atingem outros átomos que, por sua vez, se tornam radioativos e também fazem a fissão nuclear e espalham mais nêutrons e coisa e tal, e com isso eles conseguiam fazer uma reação em cadeia por algum período, né? Isso mais adiante se tornariam tanto os reatores nucleares que a gente tem hoje de produzir energia nuclear, como também a bomba atômica, né? O princípio é o mesmo. Aí eles começaram a perceber que dava para usar para isso. Até então se acreditava que não era possível essa reação em cadeia, que não tinha nenhum material que fosse capaz disso daí, né? Inclusive eles mostram também o primeiro reator que foi montado lá nos Estados Unidos pelo Enrico Fermi, que é esse negócio enorme aqui com um monte de urânio e coisa e tal, que gerava meio watt de potência, né? Então assim, praticamente nada em termos de potência, mas que mostrava a possibilidade. Olha só, tem como fazer isso, temos que começar a estudar esse negócio, tem como fazer isso daí, né? Enfim, o Oppenheimer fica muito satisfeito com o Enrico Fermi, né, com essa coisa da reação, e ele sabe que se a reação é possível, a bomba é possível também, né? Se a reação em cadeia é possível, a bomba é possível. E aí, mas só que nesse meio tempo ele está lá em Berkeley, né? Como eu falei, ele gostava muito de sair à noite, de passear com o pessoal, e os amigos dele eram todos do Partido Comunista. Eles mesmos insistiam para Oppenheimer entrar para o Partido Comunista Americano, mas ele não queria entrar, né? E mesmo quando começou a guerra, lembra, os soviéticos num primeiro momento eram leais aos americanos, eram aliados dos americanos, então não tinha problema nenhum, né? Enfim, nessas festas ele conheceu a Tatlock, que é essa moça aqui, que eles acabaram tendo um caso, tal, por muito tempo. Como eu expliquei, depois ele conheceu a Kitty foi se tornar a esposa dele depois, ambas já tinham ligação com o Partido Comunista e coisa e tal. E, enfim, o irmão dele também era do Partido Comunista, ele tinha alunos que eram do sindicato, ele chegou aí em reunião de sindicato, aquele negócio todo. Então ele tinha uma ligação, mas não era uma ligação direta, ele não estava ali no meio, ele não fazia parte. Ele estava no entorno dos comunistas ali, né? Como eu falei para vocês, né, o pessoal descobriu que a reação em cadeia era possível lá na Alemanha.
E daí surgiu a preocupação do governo americano de, olha só, se os alemães estão estudando esse troço e a Segunda Guerra já começou, então eles vão tentar fazer a bomba atômica deles. A gente tem que fazer antes. Os Estados Unidos têm que fazer a bomba atômica antes dos alemães, porque senão acabou, né? Os alemães com a bomba atômica, aí que eles iam conquistar o mundo todo, né? E foi nesse momento que o exército entrou em contato com o pessoal de Berkeley. O general Leslie Groves foi lá e decidiu que seria o Oppenheimer que faria a parte teórica da bomba, que faria essa pesquisa para os americanos, né? E daí que foi a grande aposta americana, porque o Leslie Groves achava que os alemães teriam a bomba em um ano, em 12 meses. O Oppenheimer falou para ele, não, a gente tem 18 meses para ganhar deles nessa corrida. Aí ele perguntou, não, por quê? Não, porque os melhores físicos que tem na Alemanha são todos judeus. E como o Partido Comunista, o Partido Nazista está sacaneando os judeus lá, eles vão acabar atrasando a pesquisa deles. A gente tem essa vantagem aqui. A gente pode trazer todos os melhores pesquisadores do mundo, independente de qual religião deles. E de fato foi o que eles fizeram, né? E a proposta do Oppenheimer foi essa. Olha só, a gente só tem 18 meses, a gente tem que correr. Então vamos fazer uma cidade do nada, no meio do nada, onde fica todo mundo isolado para você ter controle de segurança, não vazar informação, e também tem lugares de teste ali perto e coisa e tal. E foi o que eles fizeram, né? Los Alamos foi criada a cidade para o projeto Manhattan, que era esse projeto de desenvolvimento da bomba atômica, né? E todos os cientistas se mudaram para essa cidade com suas famílias, então foi criada uma cidade inteira, lá tinha escola, tinha hospital, tinha a coisa toda, justamente para ninguém ter que ficar saindo de lá, tinha que ficar o tempo todo lá dentro para avançar o mais rápido possível com o projeto, né? O próprio Oppenheimer já tinha um filho na época com a Kitty, e eles foram lá para a cidade, né? Foi morar todo mundo lá na cidade. Só que, mesmo nesse meio tempo, ele continuava vendo a outra menina lá, a Tati Locke, ele continuava vendo a menina que se tornou amante dele, né? E lembrando que ela é do Partido Comunista. A mulher do Oppenheimer, ela foi durante um tempo, mas saiu. A menina, a amante, continuava também, né? Enfim, aí tem toda a explicação lá de como é que foi a construção da cidade, como é que foi a parte da física. E a parte da física não fala muito lá no filme, o que é esperado, porque um filme não vai falar sobre esse tipo de coisa matemática, mas eu trouxe aqui algumas cenas de um documentário do Veritasium, que é um outro canal muito bacana aqui no YouTube, em que ele explica o básico do básico para você entender a fabricação de uma bomba atômica, né? Na verdade, a bomba atômica é uma coisa quase que estatística, no final das contas, né? Porque o que acontece? Você tem a fissão nuclear, alguns átomos eles se rompem, e no que eles se rompem, eles soltam nêutrons que podem fazer outros átomos também se romperem da mesma forma. Mas não é imediato, tá? Porque alguns desses nêutrons vão se perder, vão sair fora, né? Alguns poucos que vão causar a reação. Então o que acontece a reação, e cada reação dessa, cada fissão dessa libera um pouquinho de energia só, é um negocinho de nada. Só que para pensar, né, a matéria tem muito, mas é muito átomo mesmo. Então, se isso começa uma reação muito grande ali, começa a reação em cadeia exponencial, a coisa explode e é justamente a explosão atômica que gera isso daí, né? A primeira dica que eles conseguiram lá, estudando teoricamente, seria justamente o urânio-235, né? O urânio-235 tem essa capacidade de se dividir em dois elementos e liberar 3 nêutrons. Então, se esses 3 nêutrons atingirem outros urânios-235, isso acontece. Mas por que a gente tem enormes reservas de urânio, inclusive aqui no Brasil, e essa coisa não explode? Porque a maior parte do urânio é o 238, né? Que é esse isótopo que é muito mais estável. Então, o nêutron que sai do 235 não encontra outro 235, encontra um 238. E aí não continua a reação em cadeia, né? Então, o grande segredo para se fazer a bomba atômica, se você não sabia ainda, é justamente você fazer o refinamento de urânio. Você conseguir o 235 de forma concentrada, com pureza de... Quanto mais pureza, melhor. Se você tiver a pureza total, você precisa só de 17 quilos de urânio-235 para fazer uma bomba. Se você tiver menos pureza, você pode precisar de uma massa maior para fazer isso, né? E a eficiência vai ser menor da explosão, né? Então, na verdade, fazer uma bomba atômica é muito simples. Basta você ter um componente que tenha reação em cadeia
descontrolada, como o urânio-235, em uma quantidade, em uma massa crítica, se aquela massa crítica vai atingir a reação em cadeia explosiva, aquilo vira uma bomba. O segredo só é você ter esse material em quantidade suficiente, né? O urânio-235 ele tem essa característica, quando ele recebe um nêutron, ele acaba se dividindo e soltando 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão atingir outros 3 átomos, né? Se forem outros 3 urânio-235, também acaba gerando a explosão. Ali, durante a pesquisa, eles mostram o exemplo que eles precisam de 17 kg de urânio-235 puro, ou então 10 kg de plutônio-239. O plutônio-239 também tem essa característica, inclusive é mais fácil de se obter, eles acabam fazendo mais bombas de plutônio do que de urânio, né? Aí no final das contas, o que resta para fazer a bomba só é uma parte mecânica meio simples, né? Então, por exemplo, se você tem menos de 17 kg de urânio-235, não explode. O urânio fica ali, ele não explode. Você pode ficar tranquilo, ele vai soltar alguma radiação, vai estar emitindo alguma radiação, mas ele não explode porque ele não tem a massa crítica. Tem que ter os 17 quilos de urânio, aí ele gera a massa crítica e aí explode. Então como é que funciona a bomba, a que foi liberada em Hiroshima, por exemplo? É o que eles chamam de bomba por deslizamento, né? Você tem um pedaço de urânio-235 grande aqui, mas ainda abaixo do limite crítico que eles chamam, abaixo do limite de explosão. E aí, em determinado momento, tem um outro pedaço de urânio-235 aqui, que justamente somando isso daqui com isso daqui, dá a massa crítica e aí explode tudo. E aí, em determinado momento, na hora que a bomba cai, justamente tem um acionamento mecânico aqui, que empurra esse negócio, e aí essa parte de urânio aqui junta com essa parte de urânio aqui, e no que juntou, estatisticamente a coisa começa a dar ruim, começa a ser uma reação descontrolada, e daí explode a bomba. É a explosão que a gente viu em Hiroshima, né? O plutônio é diferente. Por quê? Porque o plutônio ele reage tão rapidamente que se começasse isso daqui, a pontinha já ia explodir, já ia afastar a coisa. Então eles tinham que fazer uma outra maneira. Eles fizeram a bomba que foi usada em Nagasaki e também a bomba que foi usada no teste de Trinity, que é a bomba explosiva. Então você bota a massa crítica também depende da densidade, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam os 10 quilos de plutônio e misturavam com berílio, que formava um negócio mais afastado. O plutônio, então o plutônio não conseguia chegar na massa crítica com a densidade crítica para fazer a reação. Só que quando era para explodir, havia uma explosão normal, digamos uma explosão de dinamite, né, de explosivo normal. Isso comprimia essa massa de urânio com berílio, e no que comprimia essa massa, ela atingia a densidade crítica e aí fazia a explosão, né? Isso daqui é um esquema de como é que foi a bomba de Nagasaki, que foi uma bomba de plutônio, e também como é que foi a bomba montada justamente para o teste que eles fizeram em Trinity, né, ali em Los Alamos, né? Que no meio da pesquisa dessa bomba, o Teller, Edward Teller, que é esse outro rapaz aqui, um outro físico que estava trabalhando com eles, propôs a bomba de hidrogênio. Ele falou, não, agora que a gente já tem essas duas bombas, a gente podia começar a trabalhar na bomba de hidrogênio e coisa e tal. E o Oppenheimer não quis isso. Por quê? Porque o Oppenheimer tinha medo desse negócio de escalar, de fazer bomba cada vez maior e coisa e tal. Não, vamos fazer a nossa tarefa de fazer a bomba atômica aqui, depois a gente pensa na bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio, ela é ainda mais complexa, né? Ela tem... A bomba atômica, como vocês viram, ela tem uma parte que é explosão mecânica, né, com explosivo normal, e esse explosivo normal coloca a massa crítica atômica e daí acontece a explosão. A bomba H, ou a bomba de hidrogênio, ela tem 3 estágios. Você tem primeiro uma bomba atômica, então você tem uma explosão normal que comprime o núcleo de plutônio para gerar uma explosão nuclear, só que essa explosão nuclear ela é contida pelo recipiente justamente para ela causar a fusão nuclear em deutério, né? Então você tem aqui a fusão nuclear de hidrogênio, aí é uma energia muito maior no final das contas, aí quando acontece isso, aumenta tanto a temperatura quanto a pressão aqui dentro, e aí acontece a fusão nuclear, que é o mesmo princípio que tem no Sol, e aí a explosão é muito maior no final das contas, né? Essa é a grande explosão da bomba H, né? Mas enfim, eles em princípio não quiseram fazer a bomba H,
fizeram só a bomba normal. Eles mostram ele construindo a bomba, né, de plutônio, né? Dá para ver que é a bomba de plutônio. Isso aqui é o dispositivo com plutônio e berílio e coisa e tal. Isso aqui são explosivos normais que vão explodir e vão empurrar essa esfera no interior, né? Aqui eles colocam o último pedacinho de massa crítica dentro dela e daí vão fazer o teste, montam a bomba toda ali e fazem o primeiro teste lá, o teste chamado Trinity, que foi justamente o primeiro teste, a primeira explosão atômica que houve no mundo, né? Até esse momento, eles sabiam que isso tudo funcionava na teoria. Mas e aí, na prática? Funciona na prática também, né? Então foi esse o grande teste. Repara, a bomba atômica não tem como você... vou fazer um teste pequenininho aqui para eu testar só esse negocinho aqui. Então, assim, repara, com a bomba atômica não tem como você fazer... vou fazer um testezinho para ver se funciona, porque lembra, tudo depende da massa crítica. Então, ou você faz uma explosão enorme, ou você não tem explosão nenhuma. Não tem como você fazer vou fazer um protótipo pequenininho de uma bombinha aqui para ver se funciona. Não existe isso. Então, o único teste que eles fizeram já era uma bomba que foi igual à bomba de Nagasaki, explodida lá no Japão, né? E daí fizeram a explosão. Ninguém sabia o que ia acontecer. Havia gente que achava que a atmosfera inteira ia pegar fogo, que a reação em cadeia não iria parar nunca, ia acabar consumindo todo o oxigênio da atmosfera, né? Igual falaram quando ligou aquele acelerador de partícula que, não, vai acabar, vai abrir um buraco negro, vai destruir o mundo e coisa e tal. Mas no final das contas não teve nada disso. Teve a explosão, foi uma explosão muito grande, mas estava tudo dentro dos parâmetros que eles tinham calculado, né? Eu não consegui uma explosão do filme mesmo, né? Porque você sabe, eu assisti o filme no cinema, eu não tenho uma cópia do filme para botar as imagens que eu botei aqui, é tudo que eu peguei do trailer e de alguns outros imagens que foram liberadas por aí. Eu não achei a imagem da explosão em si. Essa daqui é a imagem da explosão de verdade, que aconteceu lá no teste de Trinity lá atrás, né? Enfim. Aí eles fazem algumas curiosidades, né? Ele, quando foi fazer o teste, ele falou para a esposa dele que, olha só, eu não posso dizer para você se funcionou ou não, mas se funcionar, eu vou falar para você tirar os lençóis do varal. Era uma maneira dele avisar para ela se tinha dado certo ou não o experimento, e aí tem essa cena em que ele pede para ela tirar os lençóis do varal e coisa e tal. E depois disso, eles comemoram muito lá no local, né, lá em Los Alamos, né, os cientistas todos, foi um sucesso o teste, coisa e tal, mas isso é só o começo, porque a essa altura a Alemanha já tinha saído da guerra, já tinha acabado a guerra com a Alemanha, mas restava o Japão ainda. E aí teve uma reunião lá com o pessoal, com o alto comando e com o presidente americano do pessoal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lançar bomba no Japão ou vamos deixar para lá? E havia, lógico, várias questões ali, né? E no final das contas, o próprio Oppenheimer foi a favor de lançar a bomba no Japão, né? Ele acabou falando isso justamente pelo argumento de que poupou a vida de muitos soldados americanos. Lançando a bomba naquele momento, o Japão já estava mal das pernas, com aquelas duas bombas que foram lançadas, aí ele acabou desistindo da guerra. E isso evitou um custo enorme que seria a invasão do Japão pelos Estados Unidos, que certamente eles já tinham fabricado, os Estados Unidos já tinham fabricado a medalha de honra púrpura, um negócio assim. É uma medalha que se dá póstumamente a soldados que morreram em batalha. Já tinha fabricado não sei quantos milhões de medalhas, porque eles estavam imaginando que haveria essa invasão do Japão pelas forças americanas e que morreriam muitos americanos, não tinha outra alternativa. Então eles optaram por lançar a bomba, inclusive com o aceite do Oppenheimer, né? Saem lá de Los Alamos as duas bombas, né? As duas bombas foram fabricadas lá pelo pessoal, elas são enviadas para serem lançadas contra Hiroshima e Nagasaki. Eles não sabiam ainda da cidade, tá? O Oppenheimer não ficava sabendo das cidades, isso aí foi uma decisão lá do exército. No final das contas, acabaram lançando essas duas bombas. Eles só conseguiram isso. Aliás, isso é uma outra coisa, né? O presidente americano lançou as duas bombas como um negócio de avisar o Japão que a gente vai continuar lançando um monte de bomba aí, ó. Se vocês não se renderem, a gente vai continuar lançando bomba e coisa e tal. Mas a verdade é que eles só tinham essas duas. E eles não tinham material de urânio 235 e plutônio para fazer mais bombas, porque era difícil ainda, não tinha ainda o processo de refino adequado, né? Daí veio a paz, o Japão se rendeu, né? Muito sucesso, grande sucesso. O Oppenheimer ficou conhecido como justamente
o herói dessa paz, né? Porque ele que fez a bomba atômica que acabou com a guerra. Se não fosse a bomba atômica, a guerra ainda duraria mais algum tempo. A gente nunca sabe, né? O fato é esse, não dá para saber o que aconteceria se não tivesse a bomba, se tivesse a bomba. É uma situação que não dá para a gente prever isso daí, né? Só que aí, acabada a guerra, beleza, legal, muito bacana, continuou o projeto, ele continuou chefiando a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. Mas aí começou a ter um problema. Quando foi em 1949, a Rússia explodiu a primeira bomba atômica deles, né? Então tá aqui o Lewis Strauss, que trouxe a informação lá do governo que, olha só, explodiram, os soviéticos têm a bomba. E fizeram uma bomba igualzinha à dos americanos em Los Alamos. Aliás, isso é uma coisa importantíssima de entender, tá? Só foi descoberta a bomba atômica uma vez até hoje, que foi essas bombas que foram criadas lá. Depois disso, é lógico, tiveram várias melhorias técnicas e coisa e tal, mas os soviéticos copiaram dos americanos. Os europeus copiaram dos americanos, os chineses copiaram dos soviéticos. Então, assim, todas as bombas atômicas que tem no mundo, em tese, surgiram dessas ideias aqui, lá de Los Alamos, né? E antes que você tenha ideia, só aquela informação que eu passei para você aqui, de botar um negocinho, de juntar, tem muito mais coisa ali, lógico, para explodir a bomba. Não adianta você, vou fazer minha bomba aqui em casa e coisa e tal. Não, não funciona assim. É lógico, a maior dificuldade é conseguir o urânio 235 ou o plutônio, mas tem muito mais coisa também de difícil ali naquele processo, né? Mas bom, no momento que os soviéticos tinham a bomba, aí que veio a questão. O que os Estados Unidos vai fazer agora, né? Primeira coisa, começou uma guerra às bruxas, porque viram que era uma bomba igualzinha à americana, ou seja, eles copiaram. Vazou informação do Projeto Manhattan. Quem vazou essa informação, né? Lembra que o Oppenheimer tinha muita ligação com o Partido Comunista, né? Então houve a suspeita dele, mas tinha um outro lado também. No momento que se descobriu que os soviéticos tinham a bomba também, o que os Estados Unidos vai fazer? E aí o que aconteceu? O Lewis Strauss, ele queria que os americanos fizessem a bomba H, né? Porque eles já tinham discutido, lembra, a bomba H lá durante aquele negócio, o Oppenheimer não quis fazer na época, porque focou em terminar a bomba atômica. Agora que terminou a bomba atômica, vamos fazer a bomba H, para a gente estar em vantagem em relação aos soviéticos. O Oppenheimer achava que isso era besteira, porque isso ia criar uma corrida armamentista, cada um fazendo bomba cada vez maior, até que uma ia dar problema e acabar explodindo a coisa toda. E ele era a favor de entrar em acordo com os soviéticos e de tirar bombas nucleares e coisa e tal, mas a decisão do governo americano foi outra, foi fazer a bomba H, né? E de fato o Oppenheimer estava certo, porque eles fizeram a bomba H, essa aqui foi a bomba H, a primeira feita lá pelo Teller, né? Nesse momento o Oppenheimer já não estava mais no comando, mas de qualquer forma foi feita a bomba H e realmente é muito maior do que as bombas atômicas até então, era centenas de vezes mais potentes. Só que aí os russos logo em seguida fizeram a Tsar Bomba, que era ainda mais potente que a bomba americana, também uma bomba H também ainda mais potente que a americana. Ou seja, no final das contas, eles tiveram que negociar, não teve outra alternativa. Se fosse nesse caminho, ia ser cada vez mais bomba, cada vez maior, e daí que surgiram as propostas de tratados de não proliferação nuclear e coisa e tal. Tudo isso surgiu dessa necessidade, porque eles viram que não tinha outra alternativa, né? Senão vai ficar cada um fazendo uma bomba cada vez maior e não vai chegar em resultado algum, né? Uma dúvida que muita gente tinha é quem vazou os planos para os soviéticos. E lembra, vazou da bomba H também. A bomba H também foi copiada pelos soviéticos. Eles descobriram só depois de muita estudo que foi esse rapaz aqui, que o nome dele é Klaus Fuchs. Klaus Fuchs esse aqui é a foto dele de verdade, essa aqui foi o ator que interpretou ele no filme. Ele era um dos cientistas que estava trabalhando lá, ele contribuiu com a coisa toda, ele participava do programa inglês de bomba atômica também, e foi para os americanos lá e ajudou no desenvolvimento, só que ele era agente do governo russo, então ele estava repassando todos os segredos para os comunistas no final das contas. E detalhe, ele não tinha nada a ver com Oppenheimer. O Oppenheimer ele não teve nenhuma ligação com isso, era totalmente por fora disso daí. Só que, em determinado momento, o Oppenheimer caiu na besteira de dizer que o irmão dele tinha passado para ele a dica de que tinha gente no Partido Comunista Americano que queria alguém
para pegar informações sobre o projeto de lá, né? E ele denunciou isso na época, né? Só que aí ficou ruim para ele, por quê? Porque isso ele denunciou em determinado momento, e depois dessa denúncia dele, ele contratou o irmão dele para trabalhar no projeto lá. Então, repara, o irmão dele foi o cara que levou o recado para ele. O irmão dele não estava ligado nesse negócio, já tinha saído do Partido Comunista, não era ele que queria, mas ele levou o recado. E ficou feio para Oppenheimer. Não foi por ali que vazou, eles descobriram que foi com o Fuchs que vazou essa informação da bomba para os comunistas. Mas ficou estranho para ele, né? E aí justamente o que aconteceu depois disso... E depois disso teve uma caça às bruxas muito grande e também teve a briga entre o Strauss, o Lewis Strauss, e o Oppenheimer em relação a essa questão da corrida armamentista. O Lewis Strauss querendo sempre bombas mais potentes e o Oppenheimer querendo negociar, né? Então eles começaram a ter uma briga política ali. Embora eles tenham surgido juntos no início, né? Eles começaram a brigar, né? E o Lewis Strauss, em determinado momento, resolveu destruir o Oppenheimer, né? Porque ele que criou o Oppenheimer, ele que trouxe o Oppenheimer para Berkeley e coisa e tal, e apresentou ele para os militares e coisa e tal. Aí ele levantou essa história de que o irmão dele foi trabalhar, que o Oppenheimer levou o irmão dele, que era do Partido Comunista, ou que tinha contato com o Partido Comunista, e que tinha pedido para ele o contato para passar segredo, não sei o que lá. Né? Falou também do caso da amante dele. A amante dele nesse meio tempo morreu, tá? Ela se suicidou, ou teve algum problema, ela morreu, aquela amante dele. Aí ele levantou o caso da amante dele, coisa e tal, e ele arrumou essa comissão dentro do governo americano, que é todo mundo arrumado aqui, foi tudo arrumado para o Oppenheimer perder a credencial dele. Foi para sacanear o Oppenheimer mesmo, né? E daí conseguiu, né? Por mais que o Oppenheimer não tenha vazado nada, tenha sido leal aos Estados Unidos o tempo todo e coisa e tal, como tinha esse monte de coisa assim meio suspeita, um monte de suspeitazinha, o pessoal chegou à conclusão de que ele não tinha evidência nenhuma de que ele tivesse traído os americanos, mas que ele não tinha as condições de continuar nesse projeto, ele foi afastado dos projetos todos, voltou a ser só um professor lá em Berkeley, né? E isso, como eu falei, a questão dessa história não foi simplesmente, ele perdeu o crachá de direito dele. Não, foi mais do que isso, ele foi afastado de todas as funções dele com relação à bomba, voltou a ser só um professor e foi submetido a uma exposição pública muito grande, né? O pessoal... Ficou todo mundo discutindo esse tipo de assunto. O cara tinha uma amante comunista e não sei o que lá. A mulher dele brigou com ele, né? Porque acabou que vazou a informação toda e coisa e tal. Enfim, ficou muito ruim pro Oppenheimer no final. Mas assim, mesmo nesse momento, o pessoal sabia. O cara continuou sendo um herói, só que meio que um herói que caiu em desgraça, né? Aí que tá, essa parte do filme é muito lenta, muita coisa. Eu tô resumindo aqui em 5 minutos o que levou 1 hora de filme, 1/3 do filme é essa parte, né? Por quê? Porque o Lewis Strauss depois, ele é apontado para uma secretaria de governo americana lá, e aí tem audiência no Senado, para o Senado confirmar o nome dele, né? E é igual aqui no Brasil, que a maior parte das vezes é só uma formalidade, o Senado sempre aprova o nome para aquela posição. Mas no caso dele, o pessoal começou a apontar, a lembrar dessa coisa que aconteceu com Oppenheimer. Oppenheimer ainda era uma pessoa querida, né? E aí aconteceu um negócio que ele tomou uma decisão errada, ele decidiu. Então, olha só, quer saber do negócio? O Oppenheimer foi um traidor. Ele decidiu bater no Oppenheimer na comissão lá, falar que o Oppenheimer realmente não tinha condições de dirigir aquele projeto, que ele era muito ligado aos comunistas e não sei o que lá. E aí que a coisa desandou para ele, né? Porque aí que o pessoal percebeu que era uma coisa pessoal a briga dele com o Oppenheimer. O Oppenheimer, por mais que não tivesse mais o nome que tinha antes, ainda tinha um bom nome, então o Lewis Strauss acabou que também perdeu esse cargo que ele tinha no governo, e como ficou muito feia a visão dele nessa comissão do Senado, ele acabou saindo da vida pública, ele voltou para a fazenda da família e foi plantar batata na fazenda da família dele, e nunca mais participou de programa nenhum também, né? Então, ou seja, ele acabou destruindo o Oppenheimer, tirando o Oppenheimer do programa nuclear americano, mas ele também acabou nesse processo saindo e perdendo tudo que ele tinha ali em termos de carreira no governo, né? O Oppenheimer termina o filme ele dando aula na faculdade de Berkeley, aí ele ficou lá dando aula, virou professor e coisa e tal.
E acabou que o nome dele, no final das contas, ficou bacana. Por quê? Ele fez questão, uma coisa que o pessoal fala, né? Ele podia ter desistido naquela ação que moveram contra ele, que fizeram aquela investigação toda, de levantar um monte de coisa. Ele podia ter desistido, ele sabia que ele ia perder a credencial dele. Ele podia ter virado e falado, olha só, tá aqui minha credencial, eu me demito e coisa e tal. Ele fez questão de deixar o pessoal investigar tudo, exatamente para poder depois dizer, olha só, não encontraram nada. Eu tinha amigos comunistas, eu tive amantes comunistas, minha mulher foi do Partido Comunista, meu irmão fez uma merda também, pediu uma ajuda num momento ali chato, mas em momento algum eu entreguei os segredos americanos, então assim, termina numa coisa positiva, apesar dele passar por essa execração pública, ele acaba bem, a vida dele acaba como um professor muito respeitado lá, embora também ele tenha aqueles dilemas todos que você pode imaginar, né? Um monte de gente morreu lá em Hiroshima. Será que realmente era necessário bombardear as cidades, né? Será que era realmente necessário uma arma desse tipo? Enfim, a gente nunca vai saber isso. O fato é, o filme é bacana, como eu falei, mas esse negócio que eu falei nos últimos 5 minutos aqui, do cara lá do Lewis Strauss falando na comissão para ser aprovado, cara, isso levou 1 hora no cinema. É muito tempo, não precisava disso. Enfim, achei que foi exagerado nesse momento. A parte até, a bomba é ótima, é excelente, vai num ritmo bom, tem um estilo de filme do Christopher Nolan mesmo, que é muito bacana, muito dark, né, e bem pesado, assim, bem bacana. Gostei muito dessa parte. Mas depois, esse final, que ficou esse monte de comissão, de puxa a comissão pra cá, indica não sei quem lá, e traz a testemunha e não sei o que lá. Eu, sinceramente, eu podia ter cortado esse troço, podia ter acabado o filme ali no final, ou então dado um fechamento de 5 minutinhos falando sobre esses problemas todos aí da ligação dele com os comunistas e encerrava o assunto, né? Enfim, achei bacana a coisa toda, vale a pena o filme, não estou dizendo para não ver o filme, mas realmente esse finalzinho eu achei que podia ser melhor, né? Acabou que ficou isso. A Barbie me surpreendeu melhor do que o Oppenheimer, olha que coisa, mas são 2 bons filmes, né? E o ponto de vista libertário do Oppenheimer? É o que eu falo para você, o pessoal tem essa preocupação toda da bomba atômica, né? Poxa, como é que funcionaria uma bomba atômica numa sociedade libertária? Se alguém tem uma bomba atômica, ele tem um poder tão grande que ele pode subjugar os vizinhos todos, né, com a ameaça de usar a bomba atômica e coisa e tal. A verdade é que esse tipo de coisa nunca teria acontecido se não fosse interesse do Estado em destruir coisas. E esse tipo de bomba só funciona mesmo para alvos grandes, para coisas grandes. Não vale a pena você ter isso para destruir o seu vizinho. Uma bomba atômica é grande demais para isso. Você vai ser destruído também, né? Se você atingir o seu vizinho, você vai acabar se sacaneando também na explosão da bomba atômica, né? Então, esse tipo de coisa, no final das contas, do ponto de vista libertário, eu brinco pro pessoal, né? É direito de você ter qualquer arma que você queira. Você não pode usar a arma para agredir uma pessoa, mas ter a arma você pode ter qualquer uma que você queira. Inclusive uma bomba nuclear recreacional, por que não? Ter a sua bomba nuclear em casa, você guarda ela lá, bonitinha, só para você ficar olhando, né? Mas é o que eu falo para vocês, a bomba nuclear ela tem esse detalhe, você não tem como fazer uma bombinha nuclear pequena. A menor bomba possível, teoricamente, pode ser que no futuro descubram algum outro material que permita fazer uma menor, mas a menor que tem é justamente de Hiroshima, lá de Hiroshima, Nagasaki, coisa e tal, que hoje em dia é chamada bomba nuclear tática, né? Porque é uma bomba menorzinha e coisa e tal, não é tão grande quanto as bombas que tem hoje em dia, muito maiores no final das contas. Bom, pessoal, e só para fazer um fechamento aqui da análise minha, sem spoiler esse fechamento aqui, então, como eu disse, eu gostei dos 2 filmes. O Oppenheimer eu esperava mais, mas fiquei satisfeito com o que teve. A Barbie eu não esperava nada, acabei gostando do resultado, então foi bom. De qualquer forma, meu conselho para vocês, não façam o que eu fiz. Ir pegar 2 sessões, o Oppenheimer é 3 horas de filme, mais 1h30 da Barbie, 4h30 com mais um intervalo, não sei, 5 horas de cinema é muito cansativo. Vai em 2 dias diferentes, esquece essa porcaria de meme de Barbenheimer. Outra coisa bacana, o filme do Oppenheimer foi feito para ser visualizado no IMAX. Ele tem todos aqueles efeitos de som e coisa e tal. Eu acabei vendo no cinema normal, justamente para ver os 2. Mas se você tiver uma oportunidade de ver num IMAX, eu recomendo que você veja o do Oppenheimer em IMAX, né? O da Barbie, não sei se faz diferença não. O da Barbie pode ser qualquer um, mas não deixe de ver isso, né? E por final, o fato desses filmes fazerem sucesso indica uma coisa. Eu acho que é muito mais do que meramente o fato de ser 2 filmes diferentes no mesmo lugar e coisa e tal.
Repara, olha só, quais são os filmes que estão flopando na bilheteria? É filme que é reconstrução de filme antigo, refazer filme antigo, é nova sequência lacradora botando personagem principal feminina no lugar da masculina, e não sei o que lá, ou seja, acho que já deu, entendeu? A audiência, o pessoal fica achando que o povo que vai ao cinema que é machista, que não gosta de personagem mulher. Não, é que o pessoal tá cansado desse negócio de requentar história antiga, tentar fazer mais uma sequência de um negócio. O pessoal quer ver coisa nova. A Barbie é novidade, não tinha nenhum filme. Tem uma série de filmes da Barbie antiguinhos de desenho animado e coisa e tal, mas não tem nenhum filme da Barbie nesse sentido. Oppenheimer também é um filme novo, não tem nada, não é sequência de nada. Repara como é que isso é o segredo do sucesso. As pessoas não querem mais essa repetição de requentar a história antiga, mudando personagem, mudando cor de personagem. Não tem problema nenhum você fazer isso, não tem problema nenhum mudar os personagens. Só que meio que você já conhece a história, né? Pra que você vai ver de novo esse mesmo filme? E outra coisa, filme de herói também, a impressão que eu tenho é que meio que já deu uma cansada no pessoal, né? O Flash, ninguém foi ver, o Indiana Jones, ninguém foi ver. Ou seja, que tal procurar novas ideias, novos filmes? Eu acho que isso aí vai ser muito positivo para os estúdios. E finalmente, obrigado a você que acompanhou aí 1h30 de resumo, hein? Olha que coisa, mas tudo bem, eu resumi 5 horas de filme, né? E dei umas dicas valiosas. Não vai no mesmo... Esquece essa porcaria desse meme. É cansativo pra caralho.